pessoal, bom dia a todos. Hoje dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Aqui estação de Papa Yankee 5 Charlie Alpha Papá, meu nome é Caputo, direto de Curitiba. Hoje um dia chuvoso, deu uma refrescada, né? Mas ainda estamos com bastante calor por aqui. Queria fazer um vídeo hoje aqui para vocês, para a gente explicar um pouquinho a dinâmica das faixas de HF. O radioamadorismo em geral ele é dividido em diversas faixas de frequência, né? Que vão lá desde HF, UHF, VHF, temos ondas em gigahertz também, tem várias faixas de frequência distintas, só que um grupo de faixas mais usado é o que a gente chama de HF. O HF ele vai cobrir ali desde os 160 metros até a faixa dos 10 metros. Essa medida é o comprimento de onda, né, de cada faixa. Existe uma relação entre a frequência que você está sintonizando e o comprimento de onda. Essa relação ela é inversamente proporcional, né? Então, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, aqui, por exemplo, nós estamos em 1800 MHz. Essa faixa de frequência é a faixa dos 160 metros. Se nós formos ali para a faixa dos 10 metros, a gente já está em 28 mil. Então perceba que aumentou a frequência, 28 mil, diminuiu o comprimento de onda, 10 metros. Então se a gente inverter ali, 1800, a gente diminuiu a frequência e aumentou o comprimento de onda, 160 metros. Mas aqui isso é o menos importante do que eu queria falar hoje. Eu queria comentar com vocês o uso de cada faixa dessa. O HF é muito interessante porque a gente não consegue falar sempre em qualquer faixa, independente do horário, independente do dia, só chegar, ligar e falar. Não é assim que funciona. Cada faixa de frequência ela vai ter um horário específico, uma estação de ano, uma época específica em que ela funciona melhor. Tem muita gente que não entende ainda esse conceito e às vezes acha, a propagação tá ruim, eu não ouço ninguém, meu rádio tá com defeito. Eu já ouvi até esse tipo de comentário, sendo que na verdade o que acontece é que a pessoa está numa faixa que naquele horário, naquela época, não vai funcionar. Isso tem a ver com a propagação das ondas eletromagnéticas, que são as ondas do rádio, né? Então, para a gente entender um pouco, eu vou filmar aqui minha tela do computador, para a gente ver um esquema aqui simples, bem rapidinho, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Então percebam esse desenho aqui, acho que vocês conseguem ver meu cursor, né? De todo modo eu vou apontar com a caneta que acho que fica mais fácil. A gente tem então aqui a Terra, né, a superfície do planeta, camadas coloridas aqui, e aqui em cima essa parte preta é o espaço, né, fora da nossa atmosfera terrestre e tal. Essas camadas são camadas ionosféricas, as camadas da ionosfera. Elas são camadas que elas são preenchidas por íons que são emitidos direto da atividade solar. Ou seja, dependendo da atividade do Sol, da radiação que o Sol manda para a Terra, essas camadas elas ficam mais ou menos preenchidas de íons, carregadas eletricamente. Então as ondas de rádio que saem aqui da antena, do nosso transmissor, elas batem nessa camada elétrica e refletem para a Terra. Então imagina que aqui nós temos a curvatura da Terra, aqui é o nosso QTH, nosso endereço. Algumas ondas que nós transmitimos, elas vão bater lá na última camada da ionosfera e vão refletir para um lado bem distante da Terra. Isso permite que a gente faça comunicações DX, por exemplo. Visto que a Terra é curva, é redonda, se a onda fosse viajar apenas reta, ela vazaria aqui e iria para o espaço. Então ela precisa refletir numa camada e voltar em outro ponto distante da Terra. Essas comunicações longas, os DX, eles funcionam dessa forma. Alguns tipos de transmissão, elas não têm essa natureza de refletir na ionosfera. Algumas ondas de rádio elas podem simplesmente ir reto, vazar a ionosfera e ir para o espaço, como é o caso das ondas de VHF, por exemplo. Então, quando a gente transmite em VHF, nós usamos muitas repetidoras e tal. A propagação existe ali, mas é pouco eficaz, digamos assim, porque as ondas de VHF elas vão viajar sempre em linha reta. Então imagina que aqui nesse ponto a gente teria uma outra estação receptora. A nossa onda de VHF ela vai de antena a antena. Ela funciona em linha reta
e fecha a comunicação aqui. Se aqui fosse uma repetidora, aí ela poderia transmitir o sinal mais longe, para cá, por exemplo. Se não houvesse uma estação repetidora, a nossa onda daqui, considerando que a Terra é curva, né, ela vai viajar em linha reta para cá, daqui para cá e sairia para o espaço. Algumas ondas, então, elas refletem nessas camadas. E essas camadas, elas se preenchem com essa radiação solar, dependendo do horário, dependendo da estação do ano. Então nós temos, por exemplo, faixas de frequência que só funcionam à noite, que é o período em que essa camada ionosférica aqui ela está carregada. Eu estou falando aqui bem de modo bem simples, bem de modo geral, só para a gente entender esse conceito. Não vou entrar em detalhe de horário, qual camada é qual camada é preenchida em determinado horário. Isso aqui é só um esquema para a gente entender a mecânica da onda de rádio. Então, por exemplo, considere que essa camada rosa aqui, a camada F, ela só está preenchida à noite. As ondas que refletem aqui só vão funcionar, você só vai ouvir alguém no período da noite. Porque, do contrário, quando essa camada está descarregada, essas ondas que refletiriam aqui, elas vão viajar para o espaço. Então, determinadas frequências usam determinadas camadas da ionosfera. Voltando agora aqui para o nosso rádio, a gente pode ver que nós temos uma série de faixas de frequência, que ela está dividida em frequências mesmo, né? Não em comprimento de onda. Então nós temos aqui 160, 80, 40, 30, 20, aqui 17 metros, 15, 12 e 10 metros. Essas são as faixas principais de HF que nós usamos aí na radiocomunicação, no radioamadorismo. A faixa dos 160 metros, que compreende aqui de 1.800 até 1.500 e alguma coisa, ela é uma faixa muito pouco utilizada, é uma faixa bem ruidosa e que ela vai funcionar mais no período noturno e ela tem mais atividade na época fria do ano, nos invernos, né? Assim como a faixa dos 80 metros. 80 metros a gente tem ali de 3.800 até 3.500 e alguma coisa. É uma faixa bem usada por radioamadores, só que ela só funciona à noite ou de manhã bem cedo. Esse horário agora aqui, 12h50, você pode ter a maior potência que você tiver, a melhor antena que você tiver, em 80 metros vai ser muito difícil você ouvir alguma coisa. Justamente porque essa é uma faixa, essa frequência de onda, ela reflete numa camada da ionosfera que só se forma à noite e dura até amanhã cedo. Passou ali o meio da manhã, perto do meio-dia, já essa camada da ionosfera já desaparece, já se dilui. Então as ondas dessa frequência vão refletir para o espaço, não propagam para a Terra, né, não retornam para a Terra, e as outras estações não vão te ouvir. Ela também funciona bem à noite e no inverno, é uma faixa de frequência boa para o inverno. Nós temos aqui atividades em banda lateral, atividades em AM, mais para cima da faixa aqui, para cima de 1.700 e pouco, 1.800, ali 3.800, a gente ouve muitas comunicações em AM, e para baixo aqui banda lateral. E mais para o fim dela, CW, código Morse, algumas transmissões digitais. É uma faixa muito usada. Na faixa dos 7.000, aí é uma das faixas campeãs aí do radioamadorismo, que mais tem gente falando, é a faixa dos 40 metros. Ela vai começar em 7.000. Aqui no início da banda a gente escuta muito código Morse, transmissões em CW. Aqui já começa modos digitais, principalmente em 7.074 FT8. Aqui já temos transmissões em banda lateral também, em fonia, 7.060, 7.080. Temos transmissões em banda lateral em toda essa faixa. Até 170, mais ou menos, daqui para cima temos transmissões em AM. Essa é uma faixa que ela geralmente fica aberta em grandes períodos do dia. De manhã cedo tem muita atividade de rodada, muitas rodadas funcionando, com transmissões razoavelmente boas da propagação. No período do meio-dia tende a cair um pouco e o meio da tarde para a noite escancara essa propagação dessa faixa aqui. Nós podemos ouvir inclusive estações no nosso caso aqui no Brasil, estações da América Latina inteira, Argentina, Uruguai, Paraguai, às vezes até mais longe aí, estações do Japão, às vezes pinta nessa faixa. É mais raro, mas acontece também, né?
E é uma faixa que ela tende a funcionar bem durante o ano inteiro, mas no período de inverno ela tende a melhorar um pouco, né? Ela funciona um pouco melhor. A faixa dos 30 metros eu vou pular e eu falo depois. A faixa dos 20, essa é a grande faixa do DX, para comunicações a longa distância. Europa, Ásia, África, aqui não tem limite. Aqui literalmente a gente fala com o mundo todo. Aqui ela segue o mesmo padrão. Se a gente descer lá para o começo da faixa, 14.000, a gente vai ter transmissões em código Morse, aqui na primeira porção. Isso aqui é uma regra, tá? É estabelecido mundialmente. Começo da faixa sempre vai ser código Morse. Aqui por volta de 14.070 transmissões digitais. FT8 também 14.074. Subindo aqui modos digitais, modos experimentais. A partir de 130 ali a gente começa a ouvir fonia em banda lateral e corre a faixa inteira aqui em fonia. Aqui não se usa AM até 14.300. Não é comum transmissões em AM e FM aqui. É sempre CW, né, código Morse, ou banda lateral. É uma faixa que tende a funcionar melhor no verão. No período da manhã, no meio do dia, não tem muita atividade. A propagação dela não é muito boa, mas ali por volta das 4 horas, 4 e meia, 6 horas, quando o sol está se pondo, que a gente chama de gray line, né, a linha cinza, é exatamente o momento em que se dá a divisão entre o dia e a noite, aí essa faixa escancara. Aí ela fica aberta para a noite, aí até 8, 9 horas da noite, com transmissões, como eu disse, do mundo inteiro. Aqui você vai escutar estações do mundo todo e vai falar com o mundo todo também. Então, uma faixa excelente aí para DX. Aqui nós temos os 17 que eu vou pular, falo depois junto com 30. Aqui os 15 metros, mesmo padrão. 21.000 começa ali com código Morse, a faixinha aqui do CW, pessoal do código Morse. 21.074 modos digitais ali FT8. Aqui muita parte dessa banda aqui tem RTTY, SSTV, são todos modos digitais que usam software, né? Não é transmissão por internet, não confunda. Tem muita gente que entende modo digital como internet, não usa internet. É transmissão via antena, via rádio, só que precisa de um software para codificar o sinal, só isso. Nós temos um pouco de fonia na porção superior da banda, que a partir de 21.250 até 300 e pouquinho aqui, 330, ali no limite da banda, escutamos às vezes fonia, mas é pouco, é uma faixa que tende a ter pouca comunicação de voz, né, de fonia. É usada muito para modos experimentais, modos digitais e código Morse, em especial RTTY e SSTV, que é transmissão de imagem por rádio. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Aqui é a faixa dos 15 metros, ela tende a funcionar o dia inteiro, na parte da manhã, na parte da noite. É uma faixa que tende a abrir também no período quente, né? Verão, quando o ciclo solar dá um pico de atividade ali. Em épocas quentes ela tende a funcionar melhor, assim como os 10 metros. A gente tem aqui os 12, que eu vou falar depois, junto com as outras duas que eu pulei. 10 metros é a faixa aí também que de manhã, à tarde e à noite a faixa está o dia inteiro aberta. Também possibilita comunicações a longuíssima distância. Japão, Europa, África, o mundo inteiro você ouve aqui. E é uma faixa muito grande, porque ela vai de 28.000 até 30.000. Então aqui se a gente voltar, como as outras faixas, no começo, código Morse, CW, 2874 modos digitais, FT8. A gente vai subindo aqui alguns modos digitais também. Aqui em 200 e pouco, 28.300, começa a fonia. Transmissões e voz. Banda lateral sempre aqui. Banda lateral em fonia, ela vai até por volta ali de 28.600, 600 e pouco, a gente ainda escuta algumas pessoas. E a gente tem um intervalo aqui que tem pouquíssima atividade nessa faixa de frequência, entrando em 29.000. 29.000 nós temos transmissão aí em FM, aí muda o padrão do HF. Até então a gente não teve FM, a gente só tinha AM e banda lateral. Aqui em 10 metros nós temos FM. 29.600 nesse intervalo aqui, a gente tem repetidoras de 10 metros, muito comuns nos Estados Unidos. A gente ouve aqui bastante estações de Chicago, Nova York, estações repetidoras em FM, como se fosse o VHF local ali, só que na faixa dos 10 metros, né?
bastante estações em FM. Algumas transmissões aqui em 29, 250, se não me engano, usa C4 FM, que é um modo digital específico da IAESO. Temos algumas transmissões também aqui em C4 FM, e como eu disse, é uma faixa muito grande, né? Mas o grande foco aqui para quem gosta de DX de longa distância tá aqui, ó, 28.500, de 28.400 até 28.600. Aqui é a chave para o DX, que você ouve o mundo inteiro, fala com o mundo inteiro, durante o dia inteiro praticamente, desde manhã cedo aí, o período da tarde tende a cair um pouco, quando o sol está no pino, né, ali por volta do meio-dia a propagação tende a fechar, mas por volta das 2, 3 horas a propagação já abre de volta, e a gente ouve o mundo inteiro aqui, em banda lateral. Faixa ótima pro verão também, né? Tempo de calor aí, verão, a propagação tende a ser melhor aqui do que no inverno. Faixas de inverno, ali o começo da banda, 80 metros, 160, 40, você vai subindo, já se tornam faixas para período de calor, do verão, né? Estações do ano do verão. E por que eu pulei então os 10, os 17 e os 12 metros? Essas três faixas, elas são chamadas de faixas WARC, W-A-R-C, que em inglês é uma sigla para World Amateur Radio Conference, algo como Conferência Mundial de Rádio Amador. São faixas específicas, você nunca vai ouvir contest nessas faixas, concursos de rádio nessas três faixas você nunca vai ouvir, e elas são umas faixas intermediárias, digamos assim, quebradas, né? Se você for ver, as frequências elas são múltiplos, né? Você tem o 7, 14 e 28. Existem exceções aqui também, mas grande parte do comprimento de onda elas são múltiplos. Essas três faixas aqui, 12, 17 e 30, elas são faixas intermediárias. Existe também DX, são faixas curtas, geralmente. 18 metros, ou 17 metros aqui, a gente começa em 18.000. Também em código Morse. Temos um pouquinho de modos digitais, C4, FT8, né? E fonia, e ela vai só até 18.160. Nessa porção superior da faixa temos algumas transmissões em fonia em banda lateral sempre. 10 metros, aqui não tem fonia, aqui é só modo digital, CW aqui ela vai de 10.000 até 10.150, se não me falha a memória. É uma faixa que eu uso muito pouco, então nós temos aqui modos digitais, CW, FT8, mas não se usa fonia nessa faixa. É uma faixa para modos experimentais também, é muito comum aqui. E se você descer abaixo de 10.000, aí você vai escutar muita estação comercial, rádios broadcasting, né? Do mundo inteiro. É isso que já está fora do rádio amador, né? Que é só para quem gosta de rádio escuta. E aqui os 12 metros, ela tem uma característica muito próxima dos 11 metros ali, do famoso PX, e da faixa dos 10, é uma faixa que abre a propagação aí no período quente, verão, e o meio da tarde, né? E ela vai dos 24.500 até 25.000. Faixa também com CW, modos digitais e fonia em banda lateral aqui na parte superior da banda, ali por volta de 24.900 até 25.000. Aqui essa faixa aqui a gente escuta fonia, transmissões de voz, né? Aqui para baixo a atividade é muito pequena, a gente tem modos digitais aqui no início da porção da faixa, né? E para baixo aqui a atividade é muito pouca. Também faixa para verão, para época do ano aí quente, e para o início assim da tarde, início da noite. Geralmente essas faixas de DX, como é 15, 20, 10 metros, o boom de propagação delas se dá no período da Grey Line, né? Como eu comentei, é quando o sol está começando a se pôr até a boca da noite ali. O início da noite é o momento em que você mais vai ouvir estações aí, e nas faixas de DX, estações do mundo inteiro. Não há limite de distância aqui. E um detalhe importante, banda lateral ela se divide em USB e LSB, né? O pessoal já deve saber, banda lateral inferior e superior. Isso aqui também existe um regulamento que divide o uso de USB para LSB. Abaixo
de 10.000 sempre vai ser LSB. Então 160, 80, 40 metros, sempre LSB. 10.000 para cima, sempre USB. PX é outra coisa. PX 11 metros é outra lógica, ali é outra regra, ali você vai achar de tudo. Mas nas faixas de radioamador, é isso aí. Acima de 10.000, sempre USB. Abaixo de 10.000, sempre LSB. A gente tem aqui a faixa dos 6 metros. A banda mágica, que eu vou falar outra hora, que isso aqui é uma coisa específica, aí, uma faixa específica. Beleza? Um videozinho rápido, amador, como os outros, só para tentar deixar um pouco claro aí pro pessoal os usos das faixas, horário, época do ano e a mecânica da propagação das ondas. Nada técnico, nada científico, bem senso comum aqui, bem para deixar o assunto mais palatável a quem ainda não entende muito bem, ou para quem entende também, para fazer uma revisão aí. Beleza? Temos um monte de faixas aí, vamos ocupar as faixas, vamos explorar o radioamadorismo. Tem muita coisa boa aí. Valeu, galera. Um abraço.